Fala pessoal! Agora é o seguinte, hoje vamos falar sobre um método de lipoenxertia glútea. O que é isso? É fazer a lipoaspiração, pegar a gordura e colocar na região onde a gente quer. Hoje especificamente vamos falar do bumbum, que é hoje a gente consegue tirar a gordura do paciente com a lipoaspiração, preparar essa gordura e arredondar, aumentar, melhorar o formato tanto do quadril quanto dos glúteos, né? Isso dá um corpo mais harmônico. Na verdade, toda a lipoaspiração hoje, praticamente toda a lipoaspiração, a gente faz isso porque é um complemento incrível para a lipoaspiração, tanto masculina quanto feminina. Hoje vamos falar do glúteo feminino, né? Esses aqui são vários pacientes, vários resultados. Então, assim, a gente criou um método para deixar sempre os padrões de beleza do glúteo parecidos. E quais são esses padrões de beleza, na verdade, do glúteo, né? E por que um método para criar isso, né? Não é só colocar a gordura lá? Não. Por quê? Para ter consistência no resultado. O paciente gosta dessa definição aqui, ela gosta da curvinha, ela gosta da relação entre a cintura e o quadril, ela gosta do bumbum mais projetado. Então, a gente criou um método para ter consistência em diferentes anatomias. A gente vai estruturar o glúteo de maneira diferente para ter um resultado parecido. E o que é um bumbum legal? Não é um bumbum sem músculo e sem gordura, não é um bumbum só com músculo e com pouca gordura, é um bumbum que tem um equilíbrio entre músculo e a gordura. Até um tempo atrás, isso até 10 anos atrás, se colocava a gordura dentro da musculatura do bumbum. Por incrível que pareça, o glúteo máximo, o maior músculo do nosso corpo. Talvez não do meu, não de muita gente, mas teoricamente ele é para ser o maior músculo do corpo. E com isso, ele tem os maiores vasos do corpo. Então, por fato de ter artérias e veias grandes ali, hoje em dia não se faz mais a lipoenxertia intramuscular. Então, cabe ao paciente conquistar essa parte. Nos outros músculos, coxa, braço, peitoral, abdômen, panturrilha, se coloca, sim, uma quantidade de gordura com segurança hoje em dia. Mas no glúteo, por questão de ter vasos muito calibrosos, a gente respeita aquela área e não se põe mais. Hoje em dia a gente consegue dar volume, arredondar, melhorar o quadril, só que não consegue dar musculatura para a região glútea. Para o glúteo médio, ok, mas para o glúteo máximo, ainda não. Então nós bolamos um método para a gente conseguir criar uma relação entre a cintura e quadril boa, preencher o bumbum, né? E a gente segue algumas áreas que a gente vai falando para vocês aqui que é interessante. Por exemplo, essa região aqui, a maioria dos pacientes que tem mais de um filho, chega aqui, elas chegam sem definição onde está as costas e onde está o bumbum. Se vem as costas, não dá muita definição entre as costas e o bumbum, então é a primeira região que a gente vai criar, que a gente chama da definição das costas baixas, que é a parte inferior das costas. Então a gente faz a definição, faz uma lipo bem interessante da cintura, para ao invés de estar arredondado para fora, ficar convexo, a gente deixa ela côncava, sai daqui para cá, acentua essa região lateral, que a gente vai fazer o seguinte, e define a região do músculo eretores da espinha, que chama longuíssimo dorso. Esse músculo a gente volumiza, colocando gordura intramuscular dessa região para dar essa diferença. É a mesma paciente, tá? Essa para dar essa definição. Outra área que a gente segue é a região lateral, ou seja, melhorar toda a silhueta do paciente, da paciente. A gente preenche o quadril, dando esse formato que é mais retangular, em formato violão. Depois de preencher a lateral, toda a lateral, porque a gente sempre se atenta para não ficar igual uma maçã mordida. Então a gente preenche bem aqui para deixar um contorno contínuo e não quebrado igual antes. A terceira é a definição entre as costas e o bumbum, né? Geralmente a paciente ela chega aqui com gordura nessa região e pouca projeção no glúteo, o que deixa tudo reto. Então, limpar aqui e colocar uma gordura nessa porção superior aqui, nesse quadradinho que está desenhado aqui, é o que faz a grande definição entre as costas e o bumbum. Isso é muito bonito e muito atraente. Além da definição dos músculos das costas, essa curvinha aqui, e já vem a projeção do glúteo médio aqui em cima e do bumbum mesmo, a gente consegue fazer uma transição colocando a gordura especificamente nessa área, né, que a gente chama de contorno glúteo, na verdade. Então a gente começou fazendo o contorno das costas, contorno da lateral, né, contorno das costas com a musculatura, contorno da lateral toda. Isso às vezes se estende até as coxas, porque não adianta nada a gente ter um quadril bem certinho com a coxa muito fina. Então a gente volumiza as coxas para fazer um contorno simétrico até o joelho. Depois faz o contorno superior, que a gente chama de medial. Quando o médico fala medial, é que está pro meio, né? Então no meio do bumbum, colocando uma gordura ali específica. E
O outro passo, né, que é dar a projeção de uma maneira global do glúteo. Então a gente arrumou, deixou ele certinho, a definição entre ele, as costas, o quadril, tudo a gente vai expandir. Deixou bonito, mas pequeno, e depois a gente começa a expandir ele com uma gordura localizada um pouco mais profunda para elevar tudo isso que nós construímos. Se você observar um contorno mais trapezoide, que parece um trapézio aqui, né, para um contorno mais coração invertido, e a gente percebe que ela tem bastante volume nesse começo. Por quê? Porque ela está deitada, quando ela ficar em pé, isso desce um pouquinho, e no futuro não vai subir, só tende a ir descendo, então a gente coloca bem profundo. Ah, mas vai ficar com um bumbum caído no futuro? Dificilmente a gordura leva um bumbum muito caído no futuro, né? Mas isso depende muito do comportamento da paciente. Qualquer paciente que tem um bumbum volumoso, se ela não se exercitar, se ela não cuidar, no futuro, quando envelhecer, esse bumbum vai ficar mais fácil, vai cair. O último passo que a gente faz na cirurgia é tratar as outras partes, que seria quando esse risquinho aqui do bumbum, que a gente chama sulco infraglúteo, ele passa da metade do glúteo, ele dá um aspecto de bumbum caído. Às vezes nem é caído, mas você olha assim, aquele risquinho embaixo do bumbum, ele passa da metade do bumbum, você fala, nossa, meu bumbum é caído. Então a gente trata aquilo para diminuir essa dobra do glúteo, para ela ficar só no comecinho, só na parte de dentro do bumbum e não acompanhar tudo. Essa é uma das partes mais difíceis do tratamento, porque às vezes mesmo colocando bastante gordura nessa região, elevando essa região, você vê que estava dobrado aqui, já não está, ele pode ainda ficar um pouquinho, né? Essa parte ainda mais difícil que a gente está tentando chegar. E depois do tratamento da bananinha, é outra parte muito difícil ainda, a gente consegue melhorar, mas a gente não consegue sumir com ela completamente, só com a cirurgia, depende muito dos hábitos do paciente no pós-operatório. O que a gente faz hoje para isso? Lipa um pouco essa região, mas se limpar muito, esse risquinho aqui, ele vem muito para a lateral, dá a impressão de cair. A gente limpa essa região aqui, coloca uma gordura na musculatura, no posterior de coxa, para essa musculatura elevar essa região de cima aqui e disfarçar essa bananinha, que se lipa muito, dá uma impressão que o bumbum tá mais caído. A celulite do bumbum a gente trata também, né, colocando gordura, fazendo subcisão. O cara que inventar o tratamento definitivo para celulite, esse cara vai ganhar o prêmio Nobel da Paz. As mulheres odeiam celulite, né? É um tratamento muito difícil, por quê? Porque a celulite ela é uma doença especificamente clínica, assim, ela é em questão inflamatória, então quando a paciente aumenta, come coisa errada, toma refrigerante, não faz atividade, estresse, dorme pouco, ela aumenta essas irregularidades no corpo, principalmente no glúteo e nas costas. Muitas vezes tem a ver com lipedema, que outra coisa nós vamos falar por aí. Não adianta nada fazer uma cirurgia se a paciente vai lá e não cuida daquilo. Então a questão da celulite, a gente faz subcisão, deixa tudo redondinho, a paciente vai para casa, chocolate, de refrigerante, cerveja, enfim, e essa celulite volta. Então quando a gente olha o bumbum assim, né, o que a gente fala, poxa, eu não tô contente com o meu bumbum, mas você não sabe o que é. Então hoje a gente estuda parte por parte para transformar esse glúteo num glúteo mais bonito. Primeiro, a definição das costas. Depois a gente faz a projeção aqui para melhorar a diferença entre o bumbum e as costas, em questão de projeção. Depois a gente projeta como um todo esse glúteo para a parte central dele ficar maior, que é o bumbum mais empinado. Depois a gente faz essa parte do quadril para deixar ela redonda, ao invés de ser côncava, ser convexa. Tratar esse risquinho que está passando da metade do glúteo. Tratar a bananinha colocando gordura na musculatura posterior das coxas, né? Geralmente tem dois músculos grandes aqui que a gente preenche para ajudar a elevar essa parte. E a paciente malha desenvolve mais. Tratar a celulite. E aí a gente consegue dar uma padronização para os glúteos, né? Dar esse tipo de padrão, dessa definição, tanto para a cintura quanto para os glúteos, tá? Então não tem idade para cirurgia, não tem limite de idade. Você tem 50, 60, 70 anos, é interessante, você sempre quis um glúteo bonito, você pode ter. É claro que a manutenção de qualquer cirurgia no corpo é igual a qualquer tipo de produto, uma casa, um carro, se você compra, você tem que dar manutenção. A cirurgia é a mesma coisa. E a manutenção não é com outra cirurgia, a manutenção é com hábitos diários, né? Tem uma frase muito legal, que assim, que ambiente limpo não é aquele que você está limpando sempre, é aquele que você não suja, então você não precisa ficar limpando. A cirurgia é a mesma coisa. Se você mantém hábitos de vida saudáveis, que é uma alimentação boa, atividade física boa, você vai estar sempre limpando isso todos os dias, você vai estar sempre cuidando disso, não vai precisar fazer cirurgia depois, entendeu? Então é bem interessante falar isso. Como qualquer coisa, caso você compra ou está dando manutenção, você não vai precisar reformá-la gigantescamente no futuro. São pequenas coisinhas que você vai arrumando. Carro é a mesma coisa, você faz a manutenção, ele não vai quebrar e te deixar na mão. Então você vai arrumando ele direto. O corpo não deixa de ser diferente. Você vai cuidando dele todos os dias e a cada 2 anos, 3 anos, você pode fazer um pequeno procedimento, mas dificilmente você volta a fazer um macro procedimento se você cuidar do seu corpo direitinho. Certo? Um abraço para todo mundo. Essa foi a aula de glúteo para vocês entenderem qual parte do seu glúteo precisa melhorar. Um abraço.